o nosso país estava sob o domínio de Portugal. Mas chegou o dia dessa libertação, de não ser mais colônia de Portugal e se tornar uma nação independente. O ministério monoteísta. Glória a Deus. Eu cumprimento a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé e já vamos fazer a leitura de base da Palavra de Deus. Está escrita no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 32 ao 36. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o versículo 32 ao 36. Esse João é o Evangelho, não é aquele perto do Apocalipse, mas é o vizinho do Mateus, do Marcos e do Lucas. João 8, do 32 ao 36. Todos encontraram, irmãos? Então estarei lendo, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui, a igreja pode tomar assento. Irmãos, ontem, dia 7, foi o dia da independência, comemorado em todo o Brasil, a independência do Brasil. Ou seja, a independência do Brasil para com Portugal, que era... que comandava, o Brasil era colônia de Portugal. Então, nesse dia foi o dia que se comemora agora, Esse dia foi nomeado como o dia da, vamos se dizer, uma libertação, Porque o Brasil pagava impostos para Portugal, Então nós sabemos, e eram altos, Então nós sabemos que demorou muito, mas chegou o dia em que o Brasil se libertou dessa, vamos assim dizer, dessa escravidão, Se tornou um país totalmente dependente, Então foi comemorado ontem, e eu estarei falando, irmãos, sobre vivendo uma independência, mas dependentes. E, irmãos, eu vou louvar agora com louvor uma canção que está no nosso CD, que tem o título Getsemane. Então, essa canção fala que hoje nós somos livres, porque Jesus, lá na cruz, Ele nos garantiu uma liberdade, uma libertação do pecado e nos fez livres. Agonia, Jesus orou, Ele resistiu à dor. Por entre as folhas rolaram suor e sangue do meu Senhor. Ninguém o reconheceu, ninguém percebeu que Ele era o Filho de Deus.
seu corpo na cruz, mas o seu espírito em outro lugar. Desceu ao inferno e a cabeça do mal ele pôde esmagar. Seu corpo na cruz, mas o seu espírito em outro lugar. Desceu ao inferno e a cabeça do mal ele pôde esmagar. Hoje sou livre, livre sou. Hoje estou livre, livre estou. Hoje sou livre, livre sou. Hoje estou livre, livre estou. Hoje sou livre, livre sou. Hoje estou livre, livre estou. Hoje sou livre. Hoje estou livre, livre estou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que nós possamos viver a liberdade que Ele comprou lá naquela cruz. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Que você possa valorizar a libertação, a liberdade que você conquistou em Cristo Jesus. Aleluia. Grande Deus. É maravilhoso. Jesus, ele veio realmente com esse intuito de salvar e de trazer libertação. Ele é o nosso libertador. E sempre que a gente fala sobre a palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia é verdadeira, porque isso já foi pregado aqui. Nós vemos que a Bíblia ela tem uma sequência e tudo indica a vida de Jesus Cristo, né? Lá em Gênesis, do início até Apocalipse, tudo está indicando Jesus Cristo, o Salvador. E nós vemos, irmãos, que no livro do Êxodo conta a história de um libertador que veio para libertar o povo de Israel. O seu nome era Moisés, né? Tirado das águas é o significado do seu nome. Ele foi escolhido por Deus para guiar o povo até a terra prometida. Nós vemos no Novo Testamento Jesus vindo ao mundo, como diz em João 3,16, né? Que o amor de Deus foi isso, que Ele enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele veio com esse papel de libertador. Então, as pessoas que precisam de libertação são o quê? Escravos, pessoas oprimidas, pessoas que estão cativas, pessoas que estão excluídas muitas vezes de uma mordomia, de uma vida mais arregalada, mas ela está restrita, porque ela está em obediência ao seu dono. Então, quando a gente não servia a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz isso, que nós éramos escravos do pecado, né? Mas ele fala que Jesus, quando Jesus veio e nos trouxe essa libertação, nós adquirimos essa libertação por Jesus e agora não vamos mais voltar ao jugo do pecado. Então, irmãos, o pecado nos atrai, já foi falado muito aqui sobre isso. O pecado não é algo aparentemente ruim, mas a consequência é catastrófica, né? A vida espiritual da pessoa que se entrega ao pecado é terrível, é ruim, é uma coisa muito má. Mas foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo.
O diabo, ele veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, o nosso país estava sob o domínio de Portugal. Mas chegou o dia dessa libertação, de não ser mais colônia de Portugal e se tornar uma nação independente, né? Então a vida do cristão é assim. O título que o Senhor colocou para mim nessa ministração é: vivendo uma independência mais dependentes. Então, irmãos, nós somos independentes do mal e do pecado. Não vamos mais fazer o que o mal está ditando para nós, o que o diabo está ditando para nós. Por quê? Porque o diabo não é mais o nosso dono. A partir do momento que Jesus nos deu uma carta de alforria, de liberdade, nós não vamos mais obedecer ao nosso antigo patrão, antigo dono, mas vamos obedecer ao nosso dono maravilhoso que nos comprou com um preço de sangue. Ele nos comprou e nos deu uma liberdade. É muito bonito isso. A gente via no tempo antigo, a gente, lógico, lendo os livros de história, a gente vê que muitos patrões, eles amavam os seus escravos e eles acabavam se apegando, eles davam uma carta de alforria, né? Eles tinham um amor por determinado escravo, né? Muitos deles porque cresceram com aquele escravo dentro da sua casa. Então ele se tornou um dono depois que os seus pais, no caso, morreram. Então esse filho se tornou um dono, um filho de um senhor de engenho, né? Então ele se apegou a determinado escravo, ele vai amar e vai dar uma carta de alforria. Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele nos amou de uma tal maneira que ele nos deu uma liberdade. Ele pagou um preço alto, preço de sangue. Para nós é de graça, mas para ele custou muito caro. Ele sofreu muito, mas ele nos deu uma vida eterna, uma liberdade. Irmãos, muitas pessoas aí fora, eles acham que servir a Jesus é algo ruim, é algo restrito, você não pode fazer mais nada. Mas eles estão enganados. Na verdade, podemos o que quisermos. O apóstolo Paulo disse, né, que ele pode fazer qualquer coisa, mas ele disse que ele não vai se deixar dominar por elas, né? Eu não lembro as palavras exatas do versículo, mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Ele fala que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Então o Senhor Deus, ele nos deu o livre arbítrio. Nós temos total liberdade, vamos praticar o bem ou o mal. Isso vai depender das nossas escolhas. Mas a liberdade que nós temos em Jesus é que não vamos mais viver debaixo de um jugo, de algo que nos traz um mal para a nossa vida. Jesus, ele, quando nós aceitamos a ele, eu lembro muito bem daquele filme do peregrino. É daquela forma mesmo, né? O cristão, aquele peregrino, ele chegou até a cruz de Jesus. Então aquela carga que estava sobre as suas costas caiu por terra. Então, irmãos, o jugo de Jesus é suave. Ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é fácil de carregar. O jugo, irmãos, que nós temos que carregar de Cristo é o quê? É nós dedicarmos a nossa vida na presença dEle. É nós obedecermos a Sua palavra. E isso não é algo impossível de se conseguir, mas é algo que nós temos que fazer. Isso é carregar o jugo de Jesus. E Jesus, ele falou que é leve, então dá para carregar. Que nós possamos servir a Jesus. Muitas vezes teremos que jejuar, dependendo do problema espiritual que enfrentamos aí fora. Muitas vezes vamos ter que orar de madrugada, vamos ter que orar durante o dia, mas esse é o nosso jugo. Nós temos que cair de joelhos pedindo ao Senhor. É nós irmos para a casa de Deus quando estamos cansados. É irmos para a casa de Deus quando muitas vezes estão fazendo para nós convites, né, de uma festa, de um passeio. Vamos fazer o quê? Vamos à casa de Deus. Esse é o jugo. É você dar o primeiro lugar ao Senhor Jesus. Ele falou que nós temos que dar o primeiro lugar a Deus, o seu reino e a sua justiça, e
todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vamos ver então por que nós somos independentes. Então vamos ver Romanos, capítulo 6, do 1 em diante. Romanos capítulo 6, do versículo 1 em diante. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Por enquanto eu vou parar aqui. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está falando para os irmãos em Roma, né, no livro de Romanos, capítulo 6 em diante. Ele está dizendo que não tem como, ele diz de modo nenhum, não tem como, não tem nenhum jeito disso ser possível na vida de um cristão. Você ser cristão e fazer algo, você pender para o pecado. Ele está dizendo, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, quando Jesus morreu ali naquela cruz, aquela cruz era o nosso lugar e não de Jesus. Então lá naquela cruz, Jesus estava ali carregando o pecado de toda a humanidade. Então nós morremos com ele. Aquela cruz era nossa. Por isso que diz a palavra de Deus que quando Jesus estava na cruz, Deus não quis olhar. Deus, ele não quis ver o filho dele lá naquela situação, porque ele viu o pecado de toda a humanidade sobre o seu filho Jesus, né? Então era nosso lugar, a cruz era para nós. E diz no versículo 4, o apóstolo Paulo: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o que é novidade de vida? É uma vida diferente, é uma vida nova, é uma vida transformada. O nosso antigo homem, né? O nosso antigo Adão não vai mais se manifestar, mas nós estaremos agora matando ele e vivendo uma vida nova, novidade de vida em Cristo Jesus, obedecendo a palavra do nosso Deus. E no versículo 15 diz assim, eu vou ler o 14 antes. O 14 diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então, irmãos, naquela época que o apóstolo Paulo estava falando isso, estava trazendo, na verdade, essa questão estava, como que fala, em alta, né? Estava sendo muito questionado sobre isso, sobre a graça e a lei, porque Jesus veio para trazer uma graça. Então, muitas pessoas achavam que a lei de Moisés tinha que continuar, mas tem um versículo que diz que a lei foi até João Batista. A lei, o próprio Jesus disse isso, que a lei foi até o João Batista, mas de Jesus em diante ele trouxe a graça. Então é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, que ninguém mais tem que ficar escravo, vivendo debaixo do jugo da lei. E ele diz, mas sim da graça. Então foi pela graça, um favor imerecido, foi pela graça que Jesus nos deu a salvação, para vivermos essa graça maravilhosa. E diz no versículo 16: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Muito bonito, né? O apóstolo Paulo estava muito inspirado por Deus, e ele está dizendo aqui que
por Jesus, nós recebemos verdadeiramente essa graça de não estarmos mais prisioneiros. Ele diz aqui que nós agora estamos sendo servos e obedecendo à justiça e não mais ao pecado. Então nós vemos, irmãos, por que o título dessa palavra que eu coloquei é Vivendo uma independência mais dependente. Então, nós estamos entendendo nessa ministração que nós podemos ser as duas coisas. Nós cristãos aqui embaixo, na face da terra, vamos ser independentes do pecado. Não vamos mais ser comandados, ser controlados pelo mal, mas sim por Jesus Cristo, o nosso fiel dono, que nos comprou com um preço caro, como eu já disse, um preço de sangue. Então a nossa independência é do pecado. Mas vamos ver agora, então, por que dependentes, né? Dependentes do nosso Deus. Vamos ver agora Salmo 42, do versículo 1 em diante. Agora nós vamos para os Salmos de número 42, primeiro verso. Eu estou quase finalizando, irmãos, porque é uma palavra simples. A palavra de Deus é assim, não é cheio de coisas difíceis, mas o Evangelho de Cristo é simples, toda pessoa pode entender. Aquele que abre o coração para Deus, entende o mistério que para ele é revelado, Cristo Jesus. Salmo 42 diz assim o primeiro verso: Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então nesse primeiro verso, o salmista aqui é um salmo didático dos filhos de Corá. Esse salmo não é de Davi, e sim dos filhos de Corá. Ele está dizendo aqui, os salmistas, que a nossa dependência, a nossa alma deve suspirar como aquele animalzinho, como a corça. A corça suspira pelas águas, pelas correntes das águas. Então ele está falando que assim a nossa alma deve suspirar a Deus, por Deus, o nosso Senhor. E no verso 2 diz assim: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, irmãos, o que é uma sede? É terrível a pessoa passar sede, principalmente num lugar que é um deserto, onde é muito difícil de encontrar água. Então Deus, Jesus, Ele é considerado uma fonte de águas vivas. Jesus, Ele tem muita simbologia na palavra, né? A gente lendo, a gente vê que Jesus é o pão, Ele é a porta, Ele é o maná, né? Ele é a água. Então Jesus, Ele é muitos símbolos podem indicar a vida de Jesus para a igreja de Cristo. Nós vemos aqui que está falando sobre as correntes das águas. Aquele animal, a corça ou os servos, ele corre porque ele precisa daquelas águas, né? Então, da mesma forma, a nossa alma, irmãos, precisa ter esse anseio muito grande pelo nosso Deus. Nós não podemos ser pessoas que a palavra de Deus já é algo que você acrescenta para a tua vida ou não, ou acrescenta só o que você quer. Muitas pessoas pegam a palavra de Deus e apenas usam versículos soltos, né? Destacam alguns versículos para o seu próprio benefício, mas não usam a palavra de Deus com totalidade para que tenha uma mudança de vida realmente como como a Bíblia deve ser usada. Porque a palavra de Deus, se você apenas ler e não praticar, não tem valor algum. Uma vida com a prática da palavra de Deus, né? Essa é o nosso intuito, é viver a palavra. Não é fácil, muitas vezes o velho Adão quer surgir em nós, né? Mas nós precisamos lembrar da palavra. Como a corça, ela precisa das águas, nós precisamos de Deus para nos desviar do mal. E, irmãos, diz aqui a continuação do versículo: Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então é muito triste quando estamos passando uma luta muito grande,
realmente as lágrimas, elas surgem, elas brotam no nosso rosto, e é como o salmista falou aqui, dia e noite. Muitas vezes parece que a nossa prova não tem fim, parece algo que não vamos ultrapassar, que não vamos vencer, mas o salmista está mostrando para nós que em Deus nós conseguimos vencer. Se nós formos até as águas, até a fonte de águas, que é o Senhor Jesus, nós vamos conseguir vencer. Ele diz na continuação: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? E é assim que o inimigo tem usado pessoas para nos entristecer, para nos desanimar, dizendo: cadê o seu Deus? Onde é que Ele está? Se você está vivendo tudo isso, né? Então foi como foi falado para a pastora Cleusa, quando ela passou aquela prova terrível, difícil, né? E ela ainda falou que era um pastor, era uma pessoa que se dizia pastor, que falou para ela se ela ainda ia continuar vivendo e servindo a esse Deus. Então o inimigo usa pessoas. Aquele que dá brecha, pode ser pastor, pode ser quem for, deu uma brecha para o inimigo, ele vai usar a boca, e a pessoa vai falar o que não deve, para nos entristecer, para nos desanimar e nos tirar da presença de Deus. Mas nós precisamos fazer como a corça, correr para as águas, correr aos pés de Jesus, porque nele encontramos tudo que precisamos para ter uma vida tranquila, transformada pela sua palavra. Então, que nós possamos, irmãos, não deixar nos abater. No versículo 5 diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então ele falou aqui, irmãos, o salmista, que ele estava abatido e ele mesmo questionando a sua própria alma. Muitas vezes nós estamos assim, né, irmãos? Muitas vezes dentro de nós estamos nos perguntando: por que isso na minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? E que nós possamos fazer como o salmista, lembrar quem é o nosso dono, quem realmente que comprou a nossa liberdade, para que nós possamos viver uma vida de paz e tranquila. Então que nós possamos lembrar do nosso Deus. Ele respondeu: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então vamos esperar em Deus, vamos louvar. É no momento da dificuldade que nós conseguimos entoar louvores que eu tenho certeza que toca o coração do nosso Deus. Quando tudo está em paz, é muito simples, é muito fácil você cantar, né? Mas quando está difícil, esse é o momento que nós temos que verdadeiramente prestar um louvor ao nosso Deus de coração, com lágrimas. É o louvor que toca o coração de Deus e Ele traz para nós alívio, consolo, conforto, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós aprendemos aqui nessa noite com a palavra de Deus que nós, como cristãos, enfrentaremos dificuldades. Não é porque somos independentes do pecado que agora é mil maravilhas para nós. Pelo contrário, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos continuar vivendo uma vida de independência do pecado, e dependentes de Deus. Não é só 50%, né? Só um pouquinho. Tem pessoas que querem servir a Deus só 30%, só 50%. Não se dá por inteiro para Deus. Mas que nós possamos fazer como os filhos de Corá, esperar em Deus 100%, com totalidade. Então vamos viver uma vida independente do pecado, mas dependentes do nosso Deus. Que Deus abençoe a igreja, e a pastora Vilma vai finalizar o culto. Agradeço pela oportunidade. O ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.